Bom, nossa última aula, então, para finalizar esse módulo, né, de introdução à mineralogia e a classe dos silicatos, vou abordar agora o que resta, né, os ciclosilicatos, sorosilicatos e mesosilicatos. Bom, então, os ciclosilicatos são os tetraedros de silício, né, estão ligados em anéis, tá? E cada anel compartilha 2 oxigênios, né? Então, isso também vai me resultar numa proporção de 1:3 silício e oxigênio, né? Geralmente, o grupo aniônico mais comum é onde a gente tem 6 tetraedros, tá? Interligados. Então, isso vai me gerar 6 tetraedros, 6 silício, 18 oxigênios e uma carga de 12 menos para ligar com outros sítios, né? Aqui é a estrutura mais comum, que é a do berilo, tá? Um exemplo, né, no caso. Então, cada tetraedro vai ligar em 2 oxigênios também. A gente tem outras possibilidades de ligação, tá? Tetraedros de 3, 4, 6, 9, 12 tipos de anéis, tá? Uma propriedade importante é que esse tipo de anel, né, eles vão formar canais importantes aqui. Esses canais eles podem acomodar íons grandes, grupos aniônicos, águas e outras coisas. Então, os ciclosilicatos, eles estão dentro dos outros silicatos, né? Nenhum deles é um mineral formador de rocha importante, né? Com algumas exceções muito, muito raras, como turmalina, mas são coisas muito pontuais, tá? É, Então, os principais minerais são o berilo, né? A turmalina, a cordierita e o grupo da eudialita, que eu coloquei aqui só porque eu gosto bastante delas. Então, a proporção, né, a proporção é de um silício para 3, mas a gente pode ter uma variação do número de tetraedros formando os anéis, né? Então, anéis com 2, 4, aqui o 6, que é o mais comum, né, que são dos principais minerais, berilo, turmalina e cordierita, mas a gente tem outros tipos de ligação também, como a eudialita, né? Tem um arranjo um pouquinho diferente aqui, que a eudialita é uma combinação de tetraedros de 9 e 3 anéis, né, de 9 e 3 tetraedros, tá? Geralmente o eixo C, né, o eixo C ele é ortogonal a esses anéis, né? Então o eixo C ele entra aqui no centro desses anéis, né? E é isso. O berilo é um mineral conhecido, um mineral importante, né, dos ciclosilicatos. Ele tem uma estrutura linda, né? Uma das estruturas que eu acho mais bonitas e simétricas que a gente tem. Então, são esses anéis de tetraedros de silício ligados a como se fossem anéis intercalados, né? Com posições octaédricas, onde a gente tem alumínio, e tetraédricas, onde a gente tem o berílio, né? Que é um mineral, um elemento importante, um elemento leve aqui, né? E o berílio vai ser um dos elementos, né, um dos principais elementos, um dos diferenciais do berílio como mineral. Tá? Então, eles possuem uma cor bastante variada, geralmente nesses tons de azul claro, verde claro, mas pode também ser incolor, amarelo, rosa, outras cores, né? Possui um brilho vítreo, um índice de refração razoavelmente alto, né? Uma dureza alta, tá? 7,5 a 8, né? Isso é uma propriedade bastante importante do berilo, e ele forma um hábito tipicamente prismático, né? Forma um prisma de base hexagonal bastante irregular, é bem comum, né? Então o berilo ter essa forma prismática, desde os mais feinhos, né? Cristais feinhos até cristais gemológicos bonitos, né? E o berilo, ele é um mineral gemológico bastante importante, tá? A gente tem algumas variedades gemológicas importantes, as principais são a esmeralda, né, tem essa cor verde bonita, e a água marinha, que tem esse azul clarinho, né? Tem variedades também incolor, que é a goshenita, amarelo, heliodor, a morganita, que é rosa, né? E a maxima, nunca sei se é machixe, maxix, né? Que tem um azul um pouco mais forte. E a cor, né, do berilo, das variedades de berilo, estão ligadas a pequenas substituições, né, dos cátions, né, do berílio e do alumínio por outros cátions, né, como
cátions que a gente chama de cromatóporas, né? Os elementos de transição ali, ferro, cromo, manganês, né? Que são elementos que vão dar cor aos minerais, tá? A cordierita tem uma estrutura muito semelhante à do berilo. A diferença é que esses anéis, né, eles são ligeiramente achatados de um lado, né? Então isso vai me gerar uma simetria ortorrômbica, ao invés de uma simetria hexagonal como a do berilo, tá? Aqui a gente inverte, né? Então os sítios tetraédricos aqui dessas faixas, né? Esse carrossel aqui, ele é ocupado por alumínio, assim como dois dos sítios internos desses anéis também é ocupado por alumínio, né? Então, se você olhar bem e for considerar, a cordierita ela também pode ser considerada um tectosilicato, porque todos os tetraedros estão ligados em outros tetraedros de silício ou alumínio, né? De maneira intercalada, quase aqui, tá? E entre eles a gente tem sítios octaédricos de magnésio, tá? Além disso, a cordierita ela pode comportar quantidades significativas de água e CO2 nas estruturas, dentro desses canais, tá? Ela possui uma cor cinza, cinza azulada, é bastante diagnóstica esse tom azulado, né? Em rocha, ela é muito parecida com quartzo, tá? Ela tem quase as mesmas propriedades, assim, brilho, dureza, a cor, tá? Muito, muito semelhante à do quartzo, difere por esse tom um pouco mais azulado que a cordierita tem, tá? Tirando que também o quartzo também pode ter uma cor azulada, né? Então, às vezes a gente fica meio na dúvida, tá? A fratura conchoidal também é importante, né? Também ambos têm. Mas em lâmina a gente consegue diferenciar bem a cordierita do quartzo, tá? E a cordierita é um mineral que vai ocorrer com outros minerais muito aluminosos, né? A cordierita é um mineral bastante aluminoso. E o outro ciclosilicato importante é a turmalina, né? A turmalina já tem uma fórmula muito mais complexa, tá? Ela é formada por anéis de tetraedros de silício interligados a sítios octaédricos, a sítios de coordenação maior, né? Que podem estar ocupados principalmente por cátions grandes, interligados por fitas aqui no Z, né? De sítios octaédricos, né? De outros elementos, principalmente trivalentes, né? E, além disso, a turmalina também possui sítios triangulares de borato, né? Com um radical aniônico também, né? Com boro, então possui um sítio triangular. E possuem duas posições para outros cátions, para outros ânions, né? Ocupados principalmente por hidroxila, mas também pode ser ocupado de maneira significativa por flúor, e até oxigênio, cloro, outros ânions, tá? Então, possui uma variedade composicional bem grande, tá? Muitos grupos, muitas espécies a turmalina possui, mas as principais são a eubaíta e a chorlita, tá? Uma outra propriedade importante que tem a turmalina, né, que decorre dessa orientação dos tetraedros de silício, né, dos anéis estarem sempre voltados para a mesma direção, é que ela possui uma estrutura polar, né? Isso confere à turmalina algumas propriedades importantes, como a piezoeletricidade e a piroeletricidade, né? Então, quando os cristais de turmalina eles são comprimidos, né, nessa direção C ou aquecidos, elas podem gerar pequenas correntes elétricas, né? Isso tem uma aplicação aí na eletrônica fina e outras coisas, tá? Então, os principais minerais, né? A chorlita, que é a turmalina preta, que é essa turmalina comum que a gente vê em todo lugar, né? E a eubaíta, que é essa turmalina que tem essas cores que variam, geralmente são em colores, né? Bastante transparentes, a cores azuladas, esverdeadas, rosadas, às vezes essa que tem um núcleo rosa e a borda verde, que é chamada de turmalina melancia, né? Que é bem bonitinha, né? Então, turmalina geralmente tem esse hábito prismático, tá? A seção de um prisma trigonal, né, que é como se fosse um triângulo com uma das faces quebradinha, né, mas gerando outras duas faces aqui, tá? E essas estrias de crescimento também são bem comuns na turmalina, tá?
Possui fratura conchoidal, né? A turmalina não tem clivagem. E uma dureza razoavelmente alta também, tá? De 6,5 a 7. Uma dureza bastante alta. E a turmalina pode ser um mineral que resiste bem ao intemperismo, né? E se acumula como um mineral pesado nos sedimentos. Bom, a outra subclasse, né? A gente tem são os sorosilicatos. Tá? Os sorosilicatos, a gente tem os tetraedros de silício ligados 2 a 2, formando uma gravatinha, uma ampulheta, tá? Não são minerais muito comuns. Aqui a gente tem a estrutura da hemimorfita, que é uma estrutura mais bonita, mais limpa, assim, né? Que a gente vê bem esses tetraedros ligados 2 a 2, tá? Mas hemimorfita não é um mineral comum. Então, a gente tem aqui alguns dos minerais, mas os principais mesmo são os minerais do grupo do epídoto, tá? Que é o epídoto, clinozoisita, alanita e azoisita, que é um mineral afim aqui, tá? Além da mililita, que é outro mineral que é muito específico de alguns tipos de rocha. Então, esses tetraedros ligados 2 a 2, né? Então, os sorosilicatos estão aqui nos outros silicatos. A gente gera uma proporção de oxigênio de 2 para 1. Desculpa, de 2 para 7. A hemimorfita, para a gente ver a estrutura dela, né? Então, a gente tem esses tetraedros de silício e tem tetraedros de zinco, né? Com hidroxila e água ligada aqui na estrutura, né? Ela também, esse mineral de zinco, é um mineral de zinco também, tá? Tem essa cor azul clarinho, bem bonitinha aqui, que a gente já viu, né? Lá nos óculos, né? E o epídoto, que é o grupo mineral mais importante, tá? Então, o epídoto tem diversas composições, também tem uma composição bastante variada, tá? São minerais cálcicos, né? Tipos de rochas metamórficas ricas em cálcio, tá? Também pode ocorrer em rochas ígneas, principalmente as rochas que têm algum tipo de alteração hidrotermal, né? Tem algumas variedades importantes, mas as principais são o epídoto e a clinozoisita, né? Que são minerais parecidos aqui. A zoisita é um polimorfo da clinozoisita, né? Então ela não é do grupo do epídoto, tá? Mas a zoisita ela é um polimorfo da clinozoisita, só que né, de ortorrômbico, né? O grupo do epídoto é monoclínico. A clinozoisita tem essa variedade azul, um azul profundo, muito, muito bonito, né? Que é chamada de tanzanita, tá? Que é uma gema bem rara, bem, bem valorizada. O epídoto possui clivagem perfeita, né? No plano 001 e uma imperfeita em 100, uma dureza média aqui de 6 a 7, tá? E possui também, às vezes, algumas estrias de crescimento no eixo C. A piemontita também é um mineral do grupo de epídoto bem bonito, né? Tem uma cor vermelho, rosado, muito característica, tá? O epídoto, ele também possui uma estrutura bastante complexa, formada por tetraedros de silício ligados 2 a 2, mas também possui tetraedros isolados na estrutura. Então, é comum vocês verem a fórmula do epídoto representada assim, dividindo, né? Os tetraedros, né, ligados 2 a 2 da estrutura sorosilicato, né, do epídoto, mas também os tetraedros isolados aqui ligados ao oxigênio, um oxigênio que não está ligado aos tetraedros e a hidroxila que também não está ligado aos tetraedros, tá? Por isso que coloca tudo separado, assim, né? Esse oxigênio dos tetraedros e o oxigênio que não está ligado aos tetraedros, tá? Então, o epídoto possui uma variação composicional importante, né? Desses muitos sítios. Um mineral importante do grupo do epídoto é a alanita, tá? E a alanita vai comportar elementos terras raras. São elementos lá dos lantanídeos, que eu já falei para vocês, né? Então, principalmente sério e lantânio vão estar presentes na alanita. Bom, os nesosilicatos são silicatos onde os tetraedros estão isolados, eles não estão ligados em outros tetraedros de silício, tá? Mas sim em outros sítios catiônicos, né? Então, cada grupo, né, de mineral dentro dos nesosilicatos não possui uma relação muito, muito clara com outros minerais do mesmo grupo, tá?
gente tem, obviamente, alguns grupos separados, né? Então, eu tenho a proporção de 1 silício para 4 oxigênios, né? Esse tipo de estrutura, né, essa falta de polimerização dos tetraedros de silício, né, faz com que a estrutura dos nesosilicatos seja um tanto mais densa, tá? O empacotamento é um pouco mais denso. Então, isso confere aos nesosilicatos uma densidade mais elevada, né? São densidades acima de 3. Então, a gente já considera como um mineral pesado, né? Que a gente chama, tá? E uma dureza mais elevada também. Geralmente, esses minerais têm dureza acima de 6, tá? E por conta, né, também dessa propriedade, os minerais tendem, tá? Isso aqui genericamente, tendem a ser equidimensionais e não ter clivagem bem marcada. Bom, então, os nesosilicatos também estão aqui em outros silicatos, né? Dos minerais, aí aqui a gente tem vários minerais diferentes, né? O grupo da olivina e o grupo da granada são os principais, são minerais formadores de rocha, ou acessório importante, tá? Cabe dizer aqui que a olivina apesar de não ser um mineral comum na crosta, tá? É o principal mineral do manto, né? Então, a olivina talvez seja o mineral mais abundante aí do nosso planeta, tá? É o principal mineral do manto terrestre, tá? Mas ela corre também de maneira importante na crosta. Granada é um mineral acessório significativo, muito importante, principalmente em rochas metamórficas, tá? E aqui alguns outros minerais acessórios importantes: zircão, os polimorfos de aluminosilicato, estaurolita, titanita, cloritóide e topázio. Eles podem ser divididos em dois grupos aqui, né, mas que não tem necessariamente a relação entre si, né, onde todos os oxigênios estão nos tetraedros de silício, né, então a gente tem aqui no caso da olivina, granada e zircão, todos os oxigênios estão ligados ao silício e ao trocátio, e a gente tem um grupo de minerais onde o oxigênio não está no tetraedro de silício, né? Então, no caso dos aluminosilicatos e titanita, a gente tem um oxigênio a mais, tá? Que não está ligado ao silício, né? Então, a proporção de um silício para 4 oxigênio é mantida, porque esse oxigênio que ele não está ligado nos tetraedros de silício, tá? Então, o principal mineral aqui é a olivina. A olivina tem dois membros finais importantes, que é a forsterita de magnésio e a faialita de ferro 2, tá? É o principal mineral do manto superior, né? Tem outros membros finais, mas são um tanto mais raros, tá? Então, essa daqui é um xenólito do manto, tá? É uma rocha que veio do manto terrestre, carregada por rochas magmáticas, né? A olivina tem essa cor oliva, né? Bastante característica, bastante diagnóstica, é uma cor bonita, né? Um verde oliva. Então, quando a gente pensar no manto da Terra, né? Ou pensar no interior do nosso planeta, a gente tem que pensar nesse tom de verde, tá? Talvez seja a cor mais importante do nosso planeta, tá bom? Existem algumas praias muito raras, né, que tem olivina. Por exemplo, tem uma praia no Havaí, né, que é considerada uma praia de areia verde, que é uma praia composta basicamente por olivina, né? Então ela tem essa coloração aqui bem, bem bonita, né? Mas a olivina é um mineral que se altera muito facilmente, porque é um mineral de alta temperatura, né? E um mineral anidro. Então, na presença de condições oxidantes da atmosfera e água, né, ela acaba se alterando muito facilmente, tá? Ela tem um hábito típico granular, então forma como se fosse grãozinhos de açúcar, assim, tá? Não tem clivagem, tem uma fratura conchoidal, tem uma dureza relativamente alta aqui, né, de 6,5 a 7, e uma densidade um tanto alta também, 3,2, alguma coisa assim, eu não me esqueci de colocar aqui. O outro mineral importante é o grupo da granada, tá? Eu já mostrei a estrutura da granada aqui antes, né? E aí a gente tem uma série de substituições importantes, né? E isso vai me gerar vários membros finais importantes, né? A granada pode ser dividida em dois grupos principais, né? Um grupo onde o sítio Y é preenchido pelo alumínio, né? E aí a gente vai ter os minerais piropo, almandina e espessartita, né? Aqui, ó, piropo, almandina e espessartita, nesse diagrama onde a gente troca só o cátion do sítio X, né? E um outro grupo onde o sítio X é ocupado por cálcio, né? E aí a gente vai ter o varovita, a grossulária e a andradita, né? Então,
sendo que a grossurária ela tem cálcio, né, no X e alumínio no Y. Então, a gente tem essa divisão aqui também, aquela mesma, vou colocar referência, né, dessa arte aqui, que é bem bonita, né? Uma variação onde a gente tem a variação composicional com as substituições e a coloração, né, que esses minerais atingem, né? A granada mais comum é a almandina, né, que a gente vê em rochas metamórficas principais. É uma granada que tem um tom mais cor de vinho, assim, né, que é bastante bonito, tá? Então, aqui os principais, né, que é a almandina. Piropo também ocorre no manto, né, um pouco mais raro. Andradita é mais comum em rochas ígneas, tá? E as outras são um pouco mais comuns, né? Lembrando que elas podem ter soluções sólidas com componentes importantes entre si. Então, a granada ela tem um hábito típico equidimensional, formando dodecaedros ou giroedros, né? Essas formas aqui, trapezoedros, tá? Formam geralmente como se fossem bolinhas, assim, bem bonitinhos, tá? As cores podem variar, algumas delas aqui, principalmente o piropo, a almandina e a espessartina, né? Variando na cores de vinho, verde, vinho, vermelho, roxo, avermelhado, marrom avermelhado, né? Outras variam em tons mais de marrom, aqui. Possui um brilho vítreo, não tem clivagem, tá? A granada também tem uma fratura irregular, geralmente. E uma dureza também um pouco alta e uma densidade um tanto alta também, tá? Granada é um mineral bastante fácil de reconhecer, né? É aquelas bolinhas avermelhadas que a gente vê em várias rochas por aí. Outros minerais importantes são os polimorfos de alumínio silicato, andaluzita, cianita e silimanita. Possui dois sítios distintos para o alumínio, né? Por isso que às vezes a gente vê a forma representada separada, assim, né? Um alumínio, outro alumínio, o oxigênio que não está ligado no tetraedro de silício e os tetraedros de silício, tá? São polimorfos reconstrutivos, ou seja, a gente precisa desfazer completamente a estrutura para refazer, então por isso a gente encontra esses minerais separados nas rochas, tá? Eles não são um polimorfismo que ocorre de maneira fácil, eu preciso de uma certa energia, né? Eles são tipos de rochas muito ricas em alumínio, né, rochas aluminosas, e elas ocorrem principalmente em rochas metamórficas, tá? Então, aqui a diferença entre as estruturas desses minerais, né? Na andaluzita, o alumínio está num sítio de coordenação 5, a silimanita, um desses alumínios está com coordenação 4, e na cianita, com coordenação 6, né? Então, aqui a gente aumenta a densidade da estrutura, tá? Então, as diferenças, né? A cianita é o polimorfo de mais alta temperatura, a silimanita de mais alta, desculpa, cianida de mais alta pressão, a silimanita de mais alta temperatura e a andaluzita de mais baixa pressão e temperaturas mais altas também, né? Então, a gente tem uma variação importante na estrutura cristalina. Aqui notem a densidade, como varia, né? O volume da célula unitária e a densidade, né? Então, a cianita tem uma densidade de 3,67, né, que é bastante alta. A silimanita 3,24 e a andaluzita 3,15, né? Dá para ver que a densidade varia bastante aqui, né? E os minerais com maior densidade são mais estáveis em condições de mais alta pressão. Então, aqui as diferenças entre elas são importantes, né? Então, a mais diagnóstica é mais fácil de reconhecer a cianita, que ela tem esse hábito tabular, com azul ciano bem característico também. Tem aquela variedade chamada vassoura de bruxa, né? Que é uma cor cinza chumbo, assim, que forma um hábito quase radiado, né? Tipo um tabular radiado, assim, não chega a ser fibroso. Tá? A cianita tem uma clivagem, duas direções de clivagem, né? E uma coisa diagnóstica dela também é que ela tem duas durezas diferentes, né? Uma dureza paralela ao eixo C de 5 e uma dureza perpendicular ao eixo C de 7, né? A silimanita, ela tem um hábito, uma cor, um brilho vítreo, acedoso, né? Ela é comum, ela tem um hábito fibroso, que é chamado de fibrolita, né? E a andaluzita tem uma cor marrom e uma variedade comum dela, que é chamada de quiastolita, que é uma variedade que tem uma cruzinha na seção basal dela, que é bem, bem bonitinho. Que é esse daqui, né, que eu coloquei na última aqui. Ela forma essa cruz aqui, bem legal. O zircão é um mineral importante, é um mineral muito resistente, é um acessório comum
em praticamente todos os tipos de rocha, tá? Uma característica importante do zircão, o zircão é um silicato de zircônio, né, que como elemento principal, é um mineral extremamente resistente, tá? Tanto mecânica quanto quimicamente. Então, ele aguenta intemperismo, ele não se altera facilmente, ele não se altera no metamorfismo, na presença de outros fluidos ácidos, né? Enfim, outras coisas, eles não se alteram. Ele pode, então, ser formado, por exemplo, numa rocha ígnea, no magma, essa rocha ser toda intemperizada, o zircão vai ficar lá, ele vai ser carregado no sedimento, o sedimento pode metamorfizar, pode entrar em subducção, pode fundir a rocha e o zircão vai continuar lá. Então, uma característica muito importante, isso é uma característica importante, e a outra característica importante é que o zircão pode conter quantidades significativas de urânio e tório, né? Entrando na estrutura, substituindo o zircônio, e nada de chumbo, né? Nada de chumbo entra na estrutura do zircão. Então, durante o decaimento radioativo, né, esse urânio e tório vai gerar zircão, vai gerar chumbo, né? A estrutura do zircão ela é resistente também a esse decaimento radioativo, né? Essa liberação de energia de radiação. Então, o que acontece é que o zircão ele é um dos principais minerais para geocronologia, né? A gente consegue medir a quantidade de urânio, de tório, de chumbo nesses cristais bem pequenininhos. Aqui é uma ponta de lapiseira, né, 0,5, e esse cristal fui eu que separei, eu peguei ele na ponta da agulha ali, né, e levar ele para o laboratório para fazer a datação, né? Então a gente consegue datar esses cristais, a gente consegue registrar vários ciclos geológicos, né, aqui na diferença de milhões de anos, tá? De evolução, e a gente vê que esses cristais de zircão eles podem participar de vários ciclos geológicos, tá? Então, é um mineral muito, muito importante para a geologia. Outros nesosilicatos importantes, né? Staurolita, que tem esse hábito, forma essa geminação em cruz aqui, que é bem característica, tá? Tem uma cor marrom avermelhado, um brilho vítreo. A titanita também é um acessório muito comum em rochas ígneas, principalmente, mas também ocorre em rochas metamórficas. Ela tem uma cor meio caramelo na rocha, a gente vê ela como cristais caramelo, de cor amarelada, assim, bege, bem bonitinho, tá? E o topázio, que é um mineral gemológico também, é um mineral 8 na escala de dureza, né? Possui uma clivagem basal perfeita, né? Um brilho vítreo, tanto a titanita quanto o topázio, né, tem um índice de refração alto, né? Isso confere um brilho vítreo adamantino, né? E o topázio é um mineral gemológico importante. Bom, então assim a gente encerra esse ciclo, tá? Futuramente, talvez, eu coloque outras aulas, mas, enfim, vou pensar nisso ainda. E é isso. Por hoje é só. E até a próxima, futuramente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tem meus contatos aí. E no que eu puder ajudar, estou à disposição. Então, até mais, bons estudos.